Meus irmãos, minhas irmãs, nesta liturgia da palavra da festa do batismo do Senhor, somos chamados a meditar sobre o valor do batismo, sobre os efeitos do batismo em nossa vida e se de fato nós deixamos o batismo que nós recebemos influenciar na nossa vida. Por isso, é importante nos perguntarmos nessa festa, o que é viver o batismo? Você já pensou nisso? Portanto, viver o batismo, em primeiro lugar, como um pontapé inicial, é tomar consciência do amor de Deus por mim e por você. E percebendo do batismo um dom gratuito de Deus, não é uma coisa que nós escolhemos, Deus nos dá, é uma graça, é uma bênção, é um auxílio de Deus, é a expressão da misericórdia e do amor de Deus. Então, percebendo esta graça, recebendo esta graça, precisaria brotar do nosso coração um desejo de corresponder a esse amor que se manifesta através do batismo. Me deixar instruir por Deus, porque todo batizado, toda batizada, precisa, após o seu batismo, fazer uma caminhada. Eu preciso me deixar orientar, eu preciso me deixar conduzir, eu preciso inclusive me deixar corrigir nas minhas falhas, nos meus defeitos, nas minhas fraquezas. Portanto, ser batizado, ser batizada, pede de nós uma dinâmica da vida de discipulado. E o discípulo é aquele que se deixa conduzir e orientar, que se deixa instruir. E para deixar-se instruir, claro, ele precisa conhecer o conteúdo da fé, porque eu não conseguirei viver a fé se não compreender esse conteúdo da fé, se não conhecer esse conteúdo. Por isso, ser batizado, ser batizada, não é apenas participar de um rito, não é só realizar um sacramento, mas é acolher no dia a dia da minha vida a verdade de Deus. É no dia a dia da minha vida ter contato com a palavra de Deus. É no dia a dia da minha vida me aproximar, aprofundar a vivência da doutrina e dos ensinamentos de Deus. E tudo isso não porque Deus quer me controlar, mas porque a orientação amorosa de Deus é para que eu viva bem e tenha equilíbrio na minha vida. Viver o batismo não é uma questão legalista, de apenas cumprir ritos, normas, não é uma questão ritualista. Viver o batismo também não é uma questão moralista. O que é o moralismo? É sair por aí ditando regras, vigiando os outros, condenando, julgando quem não vive as regras, ou se condenando e se julgando porque falhou. Isso é moralismo. A vivência da fé que nós recebemos no nosso batismo não pode se resumir a um legalismo, a um ritualismo e a um moralismo. Senão, do contrário, nós nos tornamos os novos fariseus da época de Jesus, que cumpriam normas, que faziam preceitos e condenavam os outros porque não cumpriam,
odiavam por causa da fé. Por isso a vivência do batismo não pode passar por aí. Por isso, aquele e aquela que receberam o batismo precisam viver numa dinâmica de correspondência de amor a Deus. Viver o batismo no sentido de praticar a fé para corresponder ao amor de Deus. Não é só para cumprir rito, não é só para cumprir uma norma legal, não é só para se achar santo porque moralmente eu fiz isso ou aquilo. É correspondência de amor, é comprometer-se com Deus, é desejar fazer a vontade de Deus e ver na vontade de Deus um bem que me realiza. Hoje em dia, quantos fazem do batismo, infelizmente, apenas um evento social, onde se tira muitas fotos, onde se compra a vela branca, veste a roupa branca na criança, faz festa de uma maneira, de um coleguismo irresponsável, no sentido de que convida os meus camaradas para ser padrinho e madrinha do meu filho, da minha filha, porque é gente com quem eu gosto de fazer um churrasco e tomar uma cerveja no final de semana. E esquece que padrinho e madrinha deveria ser escolhido dentro de um critério de fé, porque padrinho e madrinha devem ajudar o pai e a mãe a educar a criança na fé e a fazer a criança se tornar um adulto que se deixa instruir e orientar na fé, por isso para assim viver os valores do seu batismo. Quantos com a vida no nosso tempo, quantos com as suas atitudes, com as escolhas que fazem, com a maneira como se comportam, acabam negando o próprio batismo. Negam o próprio batismo porque não percebem o amor de Deus. Negam o próprio batismo porque com as suas atitudes se afastam de Deus e da vontade de Deus. Negam o próprio batismo porque não têm vida de oração. Negam o próprio batismo porque não confessam, não procuram o sacramento da confissão e às vezes ainda usa a desculpa, mas Frei, não tem a regra da igreja de só uma vez por ano, não é? Pelo menos uma vez por ano, pelo menos significa, quando não der, pelo menos uma vez por ano, mas o sacramento da confissão precisa ser vivenciado sempre que você precisar e se você tiver condição todo mês, porque nós pecamos todo dia. Portanto, viver o batismo é também entrar numa dinâmica em que eu pratico a minha fé, não como legalismo, ritualismo ou moralismo, mas como correspondência de amor. E muitos se afastam de Deus porque não vivem direito a sua fé e não vivem como correspondência de amor. Quantos, infelizmente, hoje acabam negando o seu batismo porque não comungam? Muitos não negam o seu batismo porque não vão à missa? Quantos negam o seu batismo porque distorcem o conteúdo da fé, querem uma fé que lhe convém, querem uma doutrina que lhe agrada, e não a verdade que liberta, que incomoda, que faz você refletir e pensar, eu preciso mudar. Quantos, infelizmente, negam o seu batismo porque não querem ser discípulos, não querem se deixar orientar, porque são autossuficientes, ou seja, querem eles mesmos ocupar o lugar de Deus e ser o referencial de certo e de errado, de bom e de ruim. Quantos, infelizmente, não querem se deixar conduzir, nem obedecer e nem corrigir pela palavra, pela verdade de Deus e pela igreja? Quantos negam o batismo porque também não perdoam, não amam, e às vezes ficam alimentando dentro do seu coração ódio, mágoa, rancor, rivalidade, competição, inveja, ciúme. Quantos negam o seu batismo porque alimentam o orgulho? Quantos negam o batismo porque estão perdidos na curtição do mundo?
Quantos negam o seu batismo porque alimentam o egoísmo em suas vidas? Quantos negam o seu batismo porque alimentam a mentira na sua vida? Quantos, infelizmente, estão negando o seu batismo porque estão no adultério? Quantos negam o seu batismo porque vivem nas imoralidades? Quantos, infelizmente, hoje negam o seu batismo porque vivem na ganância, na corrupção, no acúmulo de bens, no materialismo, no apego às coisas? Quantos, infelizmente, hoje negam o seu batismo porque vivem na falsidade? Quantos, meu irmão e minha irmãs, meus irmãos e minhas irmãs, negam o seu batismo porque não se deixam conduzir por Deus? Quantos negam hoje o seu batismo porque não lutam contra o pecado, mas aceitaram o pecado na sua vida e se acomodaram a uma vida de pecado e ainda justificam os seus erros? Quantos hoje, infelizmente, negam o batismo que receberam porque não assumiram os ensinamentos de Deus na sua vida, não aderiram, vivem na superficialidade? Quantos hoje negam o batismo porque vivem no barulho do mundo, nas modas, nas ideologias, sendo levado por pensadores, por youtubers? Agora é uma moda de gente gravando vídeo na internet, se fazendo dono da verdade, querendo conduzir outras pessoas. E o pior, é um bando de desinformado, um bando de ignorante. Quantos negam o batismo porque deixam a mídia, as redes sociais conduzir a sua vida? Quantos negam o batismo porque se entregam à preguiça, ao comodismo, e por isso não procuram uma vida de conversão, ou não procuram a Deus? Quantos negam o batismo porque vivem mais nos seus interesses pessoais, não buscam a vontade de Deus? Quantos negam o batismo porque o mundo fala mais alto na sua vida, e é o mundo quem conduz a sua vida mais do que Deus? Meu irmão, minha irmã, você é um ungido, você é uma ungida pelo batismo, você é um consagrado, você é uma consagrada pelo batismo, você é solo santo, você é templo de Deus, você é herdeiro, herdeira dos céus pelo batismo que um dia você recebeu. Assuma essa graça na sua vida. O que nós estamos fazendo com o nosso batismo? É preciso, meu irmão, minha irmã, que nós reavivemos a chama do batismo em nós. Demos espaço para Deus Espírito Santo agir em nós. Porque, não sei se você sabe, o batismo, e já aqui respondendo a pergunta que fiz, o que é o batismo, o que é viver o batismo, nós já estamos compreendendo isso. Mas não sei se você sabe, a palavra Cristo, Christos, significa ungido. Por isso, Jesus Cristo, Jesus o ungido. E Jesus, Ele deseja que todos nós sejamos ungidos pela ação do Espírito Santo, e Ele já opera isso em toda a igreja através do sacramento do batismo. Nós precisamos ser outros Cristos, outros ungidos pelo Espírito, outros conduzidos pela graça de Deus, como o próprio Cristo foi conduzido. Porque deixa eu dizer para você uma outra coisa muito importante. Jesus não precisava ser batizado. Ele é Deus e Ele é a fonte do próprio batismo. Ele foi ao batismo em solidariedade à humanidade. Enquanto os homens e mulheres iam ao batismo para entregar o seu pecado e o seu arrependimento, Jesus vai ao batismo para tomar sobre si os pecados do mundo e aniquilar os pecados e transformar aquele batismo de João Batista agora em sacramento eficaz da sua graça. Por isso nós somos chamados a sermos novos ungidos pelo Espírito.
Por isso o profeta Isaías fala: eu te chamei, eu te tomei pela mão, eu te formei. É isso que Deus quer fazer conosco pelo nosso batismo. Como ainda diz o profeta Isaías, para ser luz. Luz que não tem luz própria, mas luz que reflete a luz de Deus. Ungidos por Deus pelo batismo, nós somos chamados a iluminar as realidades onde nós estamos, vivendo a nossa fé por amor. Fazer com que os outros enxerguem a verdade de Deus no nosso testemunho de amor, de esforço para viver a fé. Iluminados por Cristo pela sua verdade, deixarmos todas as trevas e escuridão da mentira se dissipar ao nosso redor a partir da nossa vivência autêntica, amorosa, da nossa fé, do nosso batismo. Inclusive a segunda leitura de Atos dos Apóstolos nos fala isso. O ungido andou fazendo o bem. Cristo, que foi ungido, andou fazendo o bem. Por isso todo batizado, toda batizada precisa fazer o bem, evitar o mal. A segunda leitura fala que Jesus também andou curando. Por isso também todo o cristão, na vivência do amor, na vivência do perdão, na vivência da solidariedade, da compaixão, na vivência da empatia, do colocar-se no lugar do outro, da tolerância, da paciência, do diálogo, precisa também ser cura para os outros irmãos quando vive os valores e os ensinamentos de Deus. E é assim que o batizado precisa assumir o seu batismo. Então o batismo não pode ficar lá atrás quando você recebeu. O batismo precisa ser vivenciado a cada dia. Esse sacramento precisa ser vivo e eficaz na minha vida, em mim, no meu dia a dia. Então, qual é o efeito que o batismo tem que produzir em mim? A vivência amorosa da vontade de Deus. Cultivar a vontade de Deus na minha vida. O combate contra o mal. E me deixar conduzir pela ação do Espírito. O que o batismo faz conosco? O batismo é a nova apresentação no templo. Antes, a criança era apresentada no templo, especialmente o primogênito, e era circuncidado. Agora, para nós cristãos, a apresentação no templo é o batismo. O que é que o batismo faz conosco? Apaga a mancha do pecado original que fez com que nós percamos a comunhão com Deus. Portanto, o batismo, ele nos religa, ele devolve essa comunhão perdida. O batismo nos torna co-herdeiros com Cristo, portanto, herdeiro dos reinos dos céus. Portanto, o batismo nos dá a perspectiva de que nós fomos feitos para a eternidade, para participar da vida divina. Portanto, o batizado, a batizada vive esperando essa participação, busca essa vida eterna, tem como grande sentido da sua vida buscar o céu. Qual o efeito que o batismo realiza na nossa vida? Nos torna templos vivos do Espírito Santo. Você é templo de Deus. Deus misteriosamente, na ação do Espírito, habita em você. Daí, nós temos que respeitar o nosso corpo, a nossa dignidade de filhos de Deus, de templos. Assim como você respeita esse templo de pedra onde nós estamos, assim como você respeita uma imagem que foi consagrada pelo Padre, muito mais nós precisamos respeitar cada filho e filha de Deus que foi batizado, porque é templo de Deus, porque é consagrado a Deus, porque é solo santo. O batismo é um ingresso na vida divina. Solo santo, terra santa, consagrados a Deus. Nós estamos valorizando o nosso batismo? Nós precisamos examinar a nossa consciência e perceber
Somos corpo místico de Cristo, incorporados a Ele pelo batismo, em comunhão com Ele pelo batismo. E as nossas orações chegam ao Pai, porque nós fomos pelo batismo ligados a Cristo, e Cristo, ligado a nós, dirige tudo ao Pai. Essa é a comunhão dos santos. O batismo, uma vez feito, não se apaga mais. Mas o batismo não pode ser só um rito, não pode ser só um evento social. É uma consagração a Deus que, além de apagar o pecado original, nos torna herdeiros dos reinos dos céus. O batismo é uma vivência. É preciso viver os valores e os ensinamentos do batismo. Meu irmão, minha irmã, não deixe o seu batismo lá atrás, quando você recebeu. Não deixe o seu batismo só na foto que você tem do batizado, no dia do seu batizado. O batismo precisa ser vivenciado como correspondência de amor nos ensinamentos da fé no nosso dia a dia. E assim, esse batismo nos salvará. Não basta só batizar para ser salvo. É preciso viver esse batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.